Uma trilha isolada, um homem sozinho, e uma pastora alemã faminta e coberta de cicatrizes que, em silêncio, implora por ajuda. Mas ele não fazia ideia de que estava prestes a mudar e salvar 4 vidas. Essa história real vai tocar o seu coração. Antes de continuar, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. Porque o que essa cadela fez, ninguém esperava. Uma cadela pastora alemã clama por socorro a turista. E o que acontece depois é de cortar o coração. O latido soou abafado, como um eco faminto entre as árvores. Murilo apertou os olhos, tentando entender o que via à frente. Na trilha, de terra batida sob a luz filtrada do entardecer, um pastor alemão sujo e magro o encarava, mas não com medo. Havia urgência nos olhos. O corpo da cadela tremia, coberto de poeira e cicatrizes, mas foi o que ela fez em seguida que partiu algo dentro dele. Com um gesto instintivo, ela avançou, mordeu de leve a barra da calça jeans e puxou. 1, 2 vezes. Depois se afastou um pouco e olhou para trás. Esperava. Murilo congelou. Estava sozinho, longe da cidade, explorando uma trilha pouco conhecida no interior de Minas. Queria silêncio, queria se encontrar. Mas aquilo era um pedido, ou talvez um chamado. Algo naquele olhar o quebrou, e ele correu. A cadela disparou floresta adentro, desviando de galhos entre raízes e espinhos, com uma urgência que beirava o desespero. Murilo tropeçou, arranhou os braços, suou sob o peso do inesperado, mas não parou. O coração batia, alto, e não era apenas pelo esforço. Ela parou bruscamente diante de uma estrutura tomada pelo verde. Uma cabana de madeira antiga, com janelas tapadas por tábuas e portas pendendo de ferrugem. Murilo sentiu o cheiro antes mesmo de se aproximar. Algo podre, algo errado. O que é isso? Murmurou, cobriu o rosto com a camiseta e empurrou a porta com o ombro. O ranger foi grotesco. O ar lá dentro era espesso, fétido. Poeira dançava, entre feixes de luz que entravam por frestas mínimas, e então ele viu. Gaiolas, 4 delas. Uma caída, uma aberta, 2 ainda trancadas. No chão de terra e palha suja, 3 filhotes franzinos, arfando. Um quarto. Estava imóvel. A cadela passou por ele como um raio e foi até os pequenos. Cheirou um por um, lambeu os vivos com pressa e empurrou o focinho contra o corpo inerte do quarto. Depois, olhou para Murilo. Ela não chorou, mas o olhar gritava. Ele se ajoelhou, sentindo o estômago revirar. Os filhotes tremiam, tinham olhos semicerrados e barrigas murchas. Um deles tentava levantar e caía de lado. O outro só respirava em silêncio. Murilo tocou a pelagem áspera de um deles. Estava fria, mas viva. E a pergunta veio, incômoda e inevitável. Quem faria isso? Mas aquilo era só o começo. No canto da cabana, havia uma caixa coberta por um pano escuro. Ao se aproximar, ele hesitou. O cheiro era ainda pior ali. Com uma vara, puxou a ponta do tecido. Dentro, havia sacos de ração rasgados, seringas, restos de jornais e marcas de correntes no chão. A sensação era de que alguém esteve ali, e saiu às pressas. Murilo sentiu uma pontada de náusea. Voltou os olhos para a cadela, que o observava. Tinha algo de humano naquele olhar, um misto de desespero e esperança. Eu vou tirar vocês daqui. As palavras saíram quase num sussurro, mas a promessa se instalou no ar como uma âncora. Ele já não era mais um turista curioso. Não depois daquilo. Pegou o celular. Sem sinal. Claro. Tentou carregar 2 filhotes nos braços, mas a fragilidade deles o assustou. Tirou a camisa, fez um tipo de rede improvisada. A cadela, que até então o observava em alerta, se aproximou e começou a empurrar o 3º filhote com o focinho. Naquele momento, algo mudou. Ela confiava nele. Você precisa de um nome, disse enquanto ajeitava os corpos frágeis em seu colo. Pensou um pouco. Olhou para o céu por entre as frestas da madeira. A luz estava se apagando, mas havia uma estrela solitária brilhando,
Cedo. Luna. Ela ergueu as orelhas, e foi a primeira vez que abanou o rabo. Murilo respirou fundo, sem saber ao certo por onde sairia da floresta. Mas algo dentro dele se acendeu, como se enfim tivesse encontrado um sentido. Foi quando ele ouviu um estalo lá fora. Seco, baixo, como um galho sendo pisado, e congelou. Murilo congelou. O som foi real, um estalo seco entre os galhos do lado de fora da cabana. Por um instante, ele só conseguiu ouvir a própria respiração e o eco do próprio medo. Luna também parou. As orelhas se voltaram na direção do ruído. O corpo rígido como se pronto para o pior. Tem alguém aí? Arriscou Murilo, a voz falhando. Silêncio. Segundos que pareciam horas se passaram. Depois, outro som. Leve, como passos afastando-se. Um galho quebrado ao longe. Mais silêncio. Ele engoliu em seco. Talvez fosse um animal. Ou, talvez não. O importante agora era sair dali. Voltou a atenção para os filhotes. 2 ainda respiravam com dificuldade. Mas o terceiro, o menorzinho, mal se movia. Luna o lambia insistentemente, tentando mantê-lo, acordado, presente. Murilo apertou os braços em volta do pacote de vida que carregava na camisa. Vamos. Agora. Deu meia volta e saiu da cabana, guiado pela luz fraca do entardecer. Luna veio logo atrás, os olhos sempre nos filhotes, mas atenta aos arredores. A floresta parecia outra agora, mais escura, mais densa, mais opressora. Cada folha que se movia com o vento fazia Murilo se sobressaltar. Cada sombra parecia uma ameaça, e o peso não era apenas físico. O cansaço chegou rápido. O corpo doía. O suor escorria pelos olhos. As pernas ameaçavam falhar. Mas ele continuava, um passo depois outro. Luna seguia firme, ora se afastando para abrir caminho, ora voltando para checar se ele ainda estava lá. Só mais um pouco, sussurrou. O filhote menor emitiu um som, um gemido, fraco, mas era um som. Murilo quase chorou ali mesmo, quase. Uma hora depois, quando o céu já se pintava de azul profundo e as primeiras estrelas se multiplicavam, ele viu a trilha, a mesma por onde viera horas antes. Seu carro ainda estava lá, parado ao lado de um arbusto. Era um alívio, mas também um desafio. Como dirigir? Para onde ir? Onde encontrar ajuda às 8 da noite em um vilarejo perdido no interior? Murilo ajeitou os filhotes com cuidado no banco do passageiro, cobriu-os com sua jaqueta e ligou o carro. Luna hesitou. Não queria entrar. Andava em círculos em frente ao veículo, inquieta. Luna, por favor. Eles precisam de você. Eu também. Ela o olhou como se tentando compreender. Então, com um salto rápido e pesado, subiu no banco traseiro. A estrada de terra fazia o carro sacolejar violentamente. Cada buraco era um risco para os filhotes frágeis. Murilo dirigia devagar, os olhos alternando entre o caminho e o banco ao lado. A cidade mais próxima ficava a 15 quilômetros. Ele não sabia se dava tempo. O celular ainda sem sinal. Aguentem. Por favor, aguentem. Luna soltou um uivo baixo, um som triste, cortante. Na curva final, as primeiras luzes da cidadezinha surgiram. Postes amarelados, uma padaria ainda aberta, uma farmácia iluminada. Murilo parou no primeiro posto de gasolina e desceu como um raio, com os filhotes nos braços. A atendente, uma mulher de cabelos presos e olhar cansado, se levantou em choque ao vê-lo. Moço, o que aconteceu? Preciso de um veterinário. Agora. Eles vão morrer se eu não fizer algo. Ela pegou o celular do balcão. Eu conheço uma. Fica aqui perto, vou ligar. Murilo esperava, suando frio enquanto ela discava. Sentia o peito apertado. Um dos filhotes agora respirava com mais dificuldade. O menorzinho estava quase imóvel. Luna saltou do carro e se deitou. No chão perto deles, os olhos fixos. Vai dar certo, repetia Murilo quase como um mantra. A atendente desligou. Ela disse que espera vocês. Rua das Palmeiras, número 86.
Murilo agradeceu com um aceno e voltou ao carro. Agora era tudo ou nada. Dirigiu com mais rapidez, os faróis iluminando ruas vazias. Quando estacionou, a porta da clínica já estava aberta. Uma mulher de jaleco, branco e semblante firme esperava na entrada. "Me dá os filhotes?" Murilo entregou a rede de camisa com delicadeza. A veterinária desapareceu para dentro com eles. Ele e Luna ficaram ali, no silêncio da noite, parados na calçada. 1 minuto. 2. 5. Então a porta se abriu. A veterinária tinha o rosto tenso. 2 estão lutando. 1 está partindo. O som do monitor cardíaco pulsava num ritmo frágil, irregular. Cada bip era como um suspiro pendurado na borda entre a vida e o fim. Murilo ficou parado na porta da pequena sala de atendimento, incapaz de cruzar a linha entre observador e interveniente. As mãos trêmulas apertavam o encosto da cadeira. Luna, deitada rente à parede, assistia em silêncio, os olhos escuros fixos no filhote que jazia quase sem forças. A veterinária se movia rápido. Aplicava soro, limpava secreções, mantinha o corpinho aquecido com uma manta térmica. Ela falava pouco, mas sua expressão dizia tudo. Não havia garantias. Esse aqui está tentando. Os outros 2 já reagiram melhor ao aquecimento e hidratação. Mas esse precisa de um milagre, disse sem tirar os olhos do trabalho. Murilo se aproximou devagar, abaixou-se. "Ei, pequenino, fica, por favor. Você tem uma mãe que atravessou o inferno para te manter vivo." Como se escutasse, o filhote soltou um som rouco, fraco, mas real. Luna se levantou. Foi até ele, lambeu-lhe o focinho com delicadeza. Foi a primeira vez que Murilo viu seu corpo tremer. Não de medo, de memória. Luna afastou-se um passo e deitou-se, novamente. Mas seus olhos, antes tão atentos, pareciam agora mergulhados em algum lugar distante. Um lugar onde a dor e a espera haviam sido longas demais. Murilo sentiu aquilo. Não sabia explicar, mas sentiu. "Quanto tempo você ficou lá?" "Dentro, Luna", murmurou quase sem perceber. A veterinária olhou para ele. Parece que ela foi usada para reprodução constante. O corpo dela está esgotado. Não é uma cadela velha, mas foi destruída pela crueldade. Murilo fechou os olhos. A imagem da cabana, das gaiolas, do cheiro de decomposição, tudo voltou como um tapa. Na mesa metálica, o filhote ainda respirava. Fraco, mas respirava. 2 horas depois, os 3 filhotes estavam em caixas térmicas cobertos, alimentados com mamadeiras improvisadas. A veterinária, exausta, indicou uma pequena sala ao lado, com um colchonete e 2 cadeiras de espera. "Vocês podem descansar aqui. Vou monitorar os sinais. Se algo mudar, eu chamo." Murilo agradeceu, sentando-se com o corpo desmoronado. Luna se enroscou ao lado dele, como se soubesse que agora era permitido baixar a guarda. No silêncio da madrugada, a dor deu espaço às perguntas. Quem era aquela cadela antes de tudo? Quantas vezes ela deu cria sem poder cuidar? Quantas vidas foram descartadas antes daquelas 3, e por que, entre tantas pessoas, ela escolhera puxar justamente a calça dele na trilha? Murilo encarou o teto. Lá fora, as estrelas ainda estavam vivas. Ali dentro também havia luta pela vida. Ele sentiu algo no peito, um vazio que existia há anos, mas que agora se remexia. Não tinha filhos, não tinha um amor, não tinha planos. E sua viagem de fuga era, na verdade, uma tentativa de silenciar o que doía demais para admitir. Mas agora, havia uma cadela marcada pela dor. 3 filhotes lutando. E ele, ali, escolhido talvez, por destino, acaso ou redenção. Luna levantou a cabeça e encostou o focinho na mão dele. Um gesto pequeno, mas que dizia tudo. Ele sorriu pela primeira vez. O sol começava a nascer quando a veterinária entrou. "Os 3 ainda estão com a gente." O mais fraco estabilizou. Murilo se levantou como se tivesse ouvido um milagre. Luna latiu baixo, como um agradecimento. O telefone da recepção vibrava, sem parar. Murilo, com os olhos inchados de sono e preocupação,
Tentava entender os papéis que a assistente lhe entregava. Era tudo novo para ele. Fichas de acolhimento temporário, termos de responsabilidade, protocolos de guarda provisória. Só queria salvar aqueles filhotes e garantir que Luna nunca mais passasse fome ou medo. Mas o mundo real era mais complicado que sua intenção pura. Enquanto assinava, seu olhar buscava Luna através da porta de vidro. Ela não desgrudava dos 2 filhotes que ainda sobreviviam. Lambia suas orelhas pequenas, ajeitava os corpos com o focinho, mesmo exausta. Havia perdido um naquela manhã, o menorzinho que não resistiu mesmo com soro e aquecimento. O veterinário disse que seu sistema estava falhando desde o primeiro minuto. Foi muito tempo sem alimento, sem proteção. Ele simplesmente não teve forças. Murilo sentiu um nó na garganta. Não por culpa, mas por impotência. O filhote havia morrido a centímetros dele. E ainda assim, Luna não o olhava com mágoa. Quando ele se aproximou, a cadela ergueu os olhos e apenas encostou o focinho em sua perna. Um gesto simples, mas que dizia: "Continue, eu preciso de você agora." Naquela tarde, a veterinária o chamou para conversar em particular. Mostrou as radiografias de Luna, as fraturas antigas nas costelas, o fêmur que já colou torto, sinais de que ela havia sido espancada em algum momento, talvez mais de uma vez. Murilo ficou em silêncio por minutos. Depois perguntou se aquilo explicava por que ela tinha tanto medo de vozes altas e tremia quando alguém se aproximava com passos pesados. A resposta foi um sim contido, como quem já viu aquilo muitas vezes, mas nunca se acostumou. Mas havia algo a mais. Um detalhe que a veterinária mencionou com cautela. "Murilo, Luna tem uma pequena cicatriz no focinho. Como se tivesse sido queimada." Ele respirou fundo. Uma dor funda o atravessou como uma lâmina lenta. Naquela noite, levou uma das caminhas improvisadas até a salinha de observação e deitou-se no chão ao lado de Luna e dos filhotes. O local era pequeno, úmido, mas silencioso. Luna dormia, com as orelhas sempre em alerta, e os filhotes se aninhavam sob o corpo dela. O tempo ali parecia suspenso. Foi nessa madrugada que ele percebeu algo diferente. Quando rolou para o lado, murmurando o nome dela quase como um pedido, Luna se aproximou devagar e encostou o focinho na mão dele. Não foi um gesto de súplica, foi um contato. Um vínculo, mesmo que breve. Murilo fechou os olhos. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu que havia um propósito naquele desconforto, naquela vigília. Aquela cadela não era apenas um animal sofrido. Era um ser que sobrevivia a algo terrível, e mesmo assim protegia. E agora, de algum modo, também o acolhia. Mas o silêncio não duraria. No dia seguinte, enquanto ele tomava café numa padaria próxima, recebeu a ligação da clínica. Havia um homem parado do lado de fora, dizendo ser o antigo dono da cadela. Disse que tinha documentos e exigia vê-la. Alegava que ela fora roubada. Murilo gelou. Saiu correndo pelas ruas, quase tropeçando na calçada. O coração disparado, os pensamentos confusos. Como aquele homem sabia onde estavam? Será que ele estava certo? E se ele tivesse razão? Se Luna tivesse que voltar para um lugar de onde escapou ferida, faminta e com os filhotes à beira da morte? Ao chegar, a veterinária já havia contido o homem com a ajuda de um segurança da rua. Mas o olhar dele, antes de ir embora, foi o que ficou gravado em Murilo. Não havia afeto, nem surpresa ao ouvir sobre a morte de um filhote. Era puro desprezo e ameaça. Naquela noite, Murilo não conseguiu dormir. Luna também não, porque embora os muros da clínica fossem altos e as portas estivessem trancadas, havia algo que os olhos dela viam, algo que rondava como o eco de um passado que ainda não havia terminado. Foi quando ele escutou o choro. Um choro diferente, baixo, quase humano, e vindo da janela dos fundos. Me conta nos comentários de onde você está assistindo, e aproveita para deixar seu like. O choro vinha como um sussurro quebrado, quase um soluço contido. Murilo se levantou num salto, os pés descalços encontrando o chão frio do corredor da clínica. Correu até a janela dos fundos,
O coração, batendo tão forte que parecia ecoar pelo peito. Mas do lado de fora apenas a escuridão. O silêncio voltou como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, os funcionários disseram não ter ouvido nada, nem câmeras ali. Murilo sentiu-se tolo. Talvez fosse só o cansaço, talvez um sonho estranho. Mas Luna estava diferente. Não comeu. Ficou o tempo todo de pé, entre os filhotes e a porta, rosnando baixinho sempre que alguém se aproximava. Havia algo nela que dizia: perigo. No fim do dia, recebeu uma ligação da polícia. O homem havia aberto um boletim de ocorrência. Disse que sua cadela de valor fora levada por um estranho durante uma viagem. Apresentou uma nota de compra antiga e fotos de Luna ainda jovem em um cercado, com focinheira de metal. A polícia protocolarmente precisava ouvir Murilo. Ele foi até a delegacia. Levou as imagens do estado em que encontrou a cadela e os filhotes. Mostrou laudos veterinários, o boletim da clínica e o relato do resgate. Mas a agente apenas anotou. Disse que era um caso delicado. Que sim, havia indícios de maus-tratos, mas que propriedade de animal ainda era um conceito em disputa jurídica no país. Murilo saiu de lá com um gosto amargo na boca. Como podiam considerar propriedade um ser que lutava pela vida dos filhos com o corpo em frangalhos? Mas aquilo era só o começo. 2 dias depois, a clínica foi invadida à noite. Não conseguiram levar nada. O alarme disparou. Mas um vidro foi quebrado. E Luna, mesmo com pontos e dor, se colocou na frente da porta do canil, entre os filhotes, e o invasor, segundo mostrou a câmera. A imagem congelada do vídeo mostrava sua silhueta de olhos em brasa. Um corpo que já sofreu tudo, agora pronto para sofrer de novo. Murilo assistiu aquilo com os punhos fechados. Tomou uma decisão. Levou Luna e os filhotes para a casa de sua avó, a mais de 3 horas da cidade. Era um lugar simples, afastado, mas seguro. Dona Odete, mulher de poucas palavras, o recebeu com olhos atentos. Não perguntou muito. Só observou a cadela, os filhotes, o rosto cansado do neto, e disse: essa aí já passou pelo inferno, Murilo, mas ainda tem amor pra dar. Cuida dela. E deixa ela cuidar de você também. Luna demorou para se adaptar ao novo espaço. O chão de madeira, os barulhos da mata, o cheiro da lenha queimando no fogão a lenha. Tudo era novo. Mas o campo oferecia silêncio. E o silêncio trazia espaço para a cura. Murilo fez um quarto improvisado no antigo galpão de ferramentas. Montou colchão, cobertores, tigelas. A cada dia os filhotes se fortaleciam. Um deles já tentava andar desengonçado, caindo de lado, mas com coragem. Luna permitia que Murilo os tocasse com mais frequência. Chegava perto. Aceitava comida da mão dele. Dormia com a cabeça encostada em sua perna. Mas na 3ª noite na casa da avó, algo aconteceu. Murilo acordou com o som de um latido rouco. Saiu correndo da casa até o galpão. Luna estava em pé, tensa, olhando fixamente para o mato do outro lado da cerca. O latido era mais um aviso do que um ataque, e então ele viu. No chão, junto à cerca, havia um pano, algo deixado ali, um lençol velho, com cheiro de gasolina. A mensagem era clara, não era coincidência. Murilo chamou a polícia rural. Fizeram um boletim, mas não havia câmera, não havia testemunha. Era só mais um susto. Para a lei, nada concreto. Para Luna, tudo muito real. Naquela noite, Murilo dormiu no galpão, ao lado dela, sem palavras, só presença. E foi nesse silêncio que Luna finalmente deixou escapar um suspiro longo e apoiou a cabeça no peito dele. Seu corpo tremia um pouco, mas havia algo diferente naquele tremor. Não era medo, era entrega. Murilo não sabia ainda o que o futuro traria, mas naquele instante, compreendeu o que era confiar. Mesmo quando tudo ao redor gritava o contrário, mesmo quando o perigo ainda rondava, e o pior, ainda estava por vir. A madrugada chegou cortando o vento como navalha. As árvores sibilavam alto, e o som das folhas parecia cochichar segredos antigos. Murilo não dormia.
Sentado sobre uma manta no chão do galpão, olhava para Luna. Ela também não dormia. Olhava para o nada, os olhos fixos em algum ponto do escuro que só ela parecia ver. Os filhotes dormiam empilhados no canto, inocentes, mas o mundo lá fora parecia pulsar com outra energia. Algo prestes a acontecer. E aconteceu. Um estalo seco. Murilo se levantou num pulo, coração acelerado. Foi até a porta do galpão e abriu devagar. O cheiro de fumaça chegou antes da imagem. Lateral da casa da avó pegava fogo. Não era alto, mas suficiente para assustar. Um foco nas folhas secas, como se alguém tivesse jogado algo inflamável e fugido. A tocha improvisada ainda queimava ao lado do velho tambor de água da chuva. Murilo correu. Gritou por Dona Odete. Ela já estava acordada com baldes em mãos. Juntos apagaram o princípio de incêndio antes que se alastrasse. A polícia rural foi chamada. Mais um boletim. Mais um incidente sem provas suficientes. Mas ali, algo quebrou dentro dele. A sensação de impotência corroía o peito. Não era apenas medo, era raiva. Uma raiva fria, surda, que se voltava contra ele mesmo. Por que não foi mais rápido? Por que não tirou Luna dali antes? Porque mesmo fazendo tudo certo, parecia que o mal ainda vencia. Voltou para o galpão cambaleando, coberto de fuligem, com o rosto duro. Luna estava agachada no canto, os filhotes, protegidos sob seu corpo. Ela rosnava baixo, mas era um rosnado diferente, sem força, como se fosse apenas instinto, puro reflexo do terror que habitava nela desde muito antes de Murilo. E então ela fez algo que Murilo não esperava. Quando ele se aproximou, Luna o olhou nos olhos, e pela primeira vez desde o resgate, rosnou para ele, não de forma feroz, mas com dor, como quem diz, não confio mais. Aquilo atingiu Murilo como um golpe no peito. Ele recuou, sentou-se longe, encostou na parede de madeira e cobriu o rosto com as mãos. E ali, sozinho, pela primeira vez, em anos, chorou. Não era só por ela, era por ele também, pela vida sem rumo que levava antes. Pelas vezes em que também foi deixado para trás, pela solidão que escondia com viagens, fotografias e silêncios. Desculpa, sussurrou, sem saber se pedia perdão para Luna ou para si mesmo. Amanhã chegou cinza. Murilo estava exausto. Dona Odete o encontrou no galpão com a cabeça encostada no ombro, quase dormindo sentado. Ela olhou para Luna e percebeu. A cadela tremia. Essa cachorra tá regredindo, disse a idosa com a sabedoria de quem já viu o mundo machucar muitos seres. Ela tá voltando para aquele lugar de dor. Murilo levou Luna ao veterinário local, temendo por algo físico. Mas os exames não mostraram nada agudo. Era emocional. Estresse pós-traumático, disse a profissional. O corpo dela lembrava. E agora, a mente estava entrando em colapso. A cadela não queria comer. Não amamentava direito. Os filhotes começavam a chorar mais. Murilo sentia o desespero crescer como uma maré. Quase ligou para uma ONG de adoção. Pensou em pedir que alguém mais preparado assumisse. Alguém que soubesse lidar com traumas profundos. Ele era só um turista com boa intenção. Não sabia o que fazia. Talvez nunca soube. Mas naquela noite, quando todos dormiam, ele acordou com um som baixinho, um ganido. Não de dor, de necessidade. Era um dos filhotes. O menor deles. Estava longe da mãe, tentando andar. Chorava baixinho, sem saber para onde ir. Murilo rastejou até ele. O pegou com cuidado e o segurou junto ao peito. Sentiu o corpinho quente e frágil. O coração batia rápido. O filhote lambeu o queixo dele. E então, Luna se levantou. Vagarosamente, com passos cautelosos, veio até Murilo. Olhou para o filhote em seus braços, depois para ele. Houve um silêncio entre os dois. Como se algo invisível estivesse sendo repactuado. Ela deitou-se ao lado dele. E pela primeira vez desde o incêndio, respirou fundo e fechou os olhos. Não era um perdão completo, mas era um recomeço. E naquele fio de trégua, Murilo percebeu que o caminho seria mais longo do que imaginava. Mas
Agora ele não estava mais sozinho. Naquela manhã, a luz do sol entrou pela fresta do telhado do galpão como um fio de esperança. Era tênue, mas real. Murilo acordou com o peso leve de um focinho encostado em sua perna. Por um instante pensou que fosse um sonho, mas quando abriu os olhos, viu Luna ali, sentada, em silêncio. Observando-o, ela não se aproximava mais do que isso, mas também não rosnava. Não se encolhia, apenas estava, e estar, para ela, já era um passo imenso. Murilo não disse nada, não quis quebrar o feitiço daquela presença. Apenas deixou que o momento existisse. Respirou fundo e, com o canto do olho, percebeu os filhotes mamando. Ela voltara a cuidar deles. A confiança, frágil como vidro recém-soprado, começava a se moldar entre os dois. No almoço, Murilo ofereceu pedaços de frango desfiado. Primeiro colocou em um pratinho a uma distância respeitosa. Luna não se moveu. Apenas o olhava. Depois, ele se afastou um pouco. Ela, com a fome ainda branda e a alma ainda hesitante, caminhou devagar. Comeu, sem virar as costas para ele. Cada passo parecia calculado, como se medisse o chão que pisava e o coração de quem a observava. No fim da tarde, Dona Odete apareceu com uma cesta de roupas de bebê. Eram da minha neta, quando era pequena. As mantas ainda são boas. Dá para aquecer os pequeninos. Ela tinha olhos molhados e firmes. Tocou de leve na cabeça de Luna, que não recuou. O gesto pareceu pequeno, mas era como se o mundo tivesse girado um pouco mais naquele instante. Os dias seguintes foram assim. Silêncios que diziam muito, olhares que curavam mais do que palavras. Murilo começou a registrar os momentos com sua câmera. Mas não como antes. Não como um turista colecionando memórias. Agora, cada clique parecia uma tentativa de não esquecer os instantes em que Luna ousava confiar um pouco mais. Ela caminhando com o filhote mais fraco na boca, colocando-o sobre a manta. Ela lambendo as patinhas dos outros. Ela dormindo, ainda em alerta, mas sem tremores. Um dia, Murilo estava limpando o galpão. Os filhotes brincavam desajeitados. Ele se abaixou para recolher um pote de água derramado e sentiu algo encostar em seu ombro. Foi leve, um toque sutil de focinho. Luna. Ela havia se aproximado por vontade própria. Ele virou devagar. Não disse nada. Não moveu o braço. Apenas esperou. Ela o cheirou. O pescoço. O rosto. E então, lambeu sua bochecha. Durou menos de 2 segundos, mas foi o bastante para quebrar algo antigo dentro dele. Porque aquele gesto não vinha da fome, nem do medo. Era entrega. Naquela noite, Murilo escreveu em seu caderno: "Hoje ela me tocou, mas na verdade fui eu quem fui tocado." Depois disso, algo mudou no ritmo dos dias. Luna começou a segui-lo quando ele saía para pegar lenha ou água. Mantinha certa distância, mas o acompanhava. Os filhotes, cada vez mais curiosos, começavam a explorar o mundo com patas incertas. Dona Odete sugeriu que Murilo construísse um pequeno cercado ao lado da casa, para que os filhotes pudessem brincar com segurança. Ele trabalhou 2 dias na madeira. Luna observava tudo, às vezes de longe, às vezes mais perto. À noite, ela dormia do lado de fora do galpão, mas nunca longe demais. Era como se dissesse: "Ainda não sou sua, mas também não quero ir embora." E ele compreendia. A reconstrução era feita de pedaços. Nenhum gesto era grande, mas todos eram essenciais. Até que, em uma dessas manhãs, Luna fez algo inédito. Quando Murilo abriu a porta do galpão, encontrou Luna deitada à frente da entrada, esperando, mas não sozinha. Com um de seus filhotes nos dentes, ela caminhou até ele e colocou o filhote aos seus pés. Depois voltou, trouxe o segundo, e então o terceiro. Ela estava entregando seus filhos. Era mais que confiança, era aceitação, era amor. E Murilo sentiu uma paz que não conhecia havia anos. Mas o caminho não estava completo, porque em toda a história de cura sempre há um teste final. E ele estava prestes a chegar. Os dias que seguiram foram tecidos com a delicadeza dos reencontros.
Murilo acordava antes do sol e abria a porta com a expectativa mansa de ver Luna ali, deitada à sombra do galpão, os olhos semicerrados como quem aprendeu aos poucos a descansar. E ela estava sempre lá. Às vezes mais próxima, às vezes apenas visível entre os feixes de luz que atravessavam as árvores. Mas sempre ali. Os filhotes, batizados por Murilo como Tico, Dora e Juba, começaram a explorar o mundo além das mantas e tigelinhas. Cambaleantes, brincavam com as folhas secas, perseguiam suas próprias caudas e cochilavam empilhados uns sobre os outros. Luna observava com olhos atentos, mas já sem medo. Ela sabia que estavam seguros, e isso mudava tudo. Murilo, pela primeira vez em anos, estabeleceu uma rotina com significado. Recolher água do poço, preparar as refeições dos cães com cuidado quase artesanal, ajustar o cercadinho quando um dos filhotes descobria como fugir, escrever à noite sobre as pequenas vitórias do dia. Era como se, tijolo por tijolo, ele estivesse construindo uma nova casa dentro de si. Dona Odete começou a aparecer com mais frequência. Trazia frutas, panos limpos, histórias da vila e lembranças do marido que já se fora. Murilo escutava com atenção. E Luna já aceitava afagos na cabeça. Nunca longos, nunca invasivos, mas o suficiente para arrancar um sorriso discreto da senhora. Numa tarde morna, Murilo colocou uma música suave no rádio antigo do galpão. Era uma melodia de violão e voz baixa, daquelas que falam direto com a alma sem precisar dizer muito. Luna ficou de pé, a princípio tensa, com orelhas eretas. Mas então, em um gesto quase imperceptível, ela sentou. E ficou ali, ao lado de Murilo, como se dissesse: pode continuar. A música virou ritual. Todos os dias, ao entardecer, ele escolhia uma nova canção. E eles escutavam juntos, em silêncio. Mas havia ali uma conversa que nenhum idioma poderia traduzir. O vínculo entre eles já não precisava de provas, era a presença. Mas havia um detalhe que incomodava Murilo. O filhote que não sobreviveu. Ele ainda estava enterrado atrás do galpão, sob uma pedra lisa. Murilo a visitava de vez em quando. Não por pesar, mas por respeito. Era o lembrete silencioso de que a dor nunca desaparece por completo, apenas encontra lugar para coexistir com o amor. Em uma dessas visitas, Luna o seguiu. Ele não chamou, nem olhou para trás. Apenas caminhou. E quando parou diante da pedra, ouviu o som suave das patas atrás de si. Luna se aproximou, farejou a pedra, sentou ao lado dele. Ali, os dois dividiram um silêncio pesado, mas necessário. A partir daquele dia, Murilo começou a filmar pequenos trechos de sua vida com Luna e os filhotes. Nada produzido, nada ensaiado, apenas momentos crus e belos. O banho dos filhotes, Luna protegendo-os da chuva sob uma lona improvisada, o primeiro latido de Tico, a primeira lambida de Dora no rosto de Murilo. Esses vídeos postados sem grandes pretensões começaram a circular. Comentários emocionados chegavam de todos os cantos. Gente que dizia ter chorado, gente que lembrava do próprio cão perdido, gente que dizia: obrigado por nos lembrar que ainda existe amor no mundo. Murilo lia tudo e sentia um calor que há tempos não experimentava. Era como se, ao dividir aquela história, ele ajudasse outras pessoas a também se reconstruírem. Mas nem tudo era luz. Certa manhã, enquanto limpava o cercado, ouviu vozes no mato, vozes que não conhecia, rudes, rápidas, um estalo de galho partido, um assobio estranho. Luna imediatamente entrou em alerta. Roçou o focinho nos filhotes, empurrou-os para dentro do galpão e correu em direção à mata, os pelos do dorso eriçados, como se reconhecesse o cheiro do perigo. Murilo gritou, mas ela já havia sumido entre as árvores. E naquele momento ele sentiu algo que não sentia desde a primeira noite: o medo de perder tudo. O silêncio da mata foi cortado por um rosnado baixo e ameaçador. Murilo sentiu o coração acelerar enquanto corria na direção do som.
cada passo levantando poeira seca na trilha estreita. Entre as árvores, Luna enfrentava 2 homens de olhos frios, armados com paus e cordas. A cadela, apesar do corpo magro, mostrava uma fúria protetora incomum. Seus olhos brilhavam como brasas, suas presas expostas, pronta para defender a ninhada, que protegida na cabana. Murilo gritou por Luna, mas ela ignorou encarando os homens. Um deles avançou e ela desviou com agilidade, saltando para longe, um latido de aviso ecoando pela floresta. Ele tentou agarrá-la, mas ela escapou por um tris. O segundo homem se aproximou da cabana e Murilo correu para interceptá-lo. O confronto foi rápido, cheio de tensão e medo. Murilo conseguiu afastá-lo, mas sabia que aquilo era só o começo da luta. Dentro da cabana, os filhotes choravam, assustados, enquanto Luna retornava, protegendo-os com o corpo trêmulo, mas firme. Murilo segurou a cadela nos braços, sentindo a respiração acelerada dela. Ele sabia que precisavam sair dali, e rápido. Enquanto recolhia as mantas e potes de água, ouviu passos se aproximando, ainda mais pesados e determinados. Foi então que, do lado de fora, um grupo maior surgiu. Murilo agarrou Luna com força, preparando-se para proteger a todos. Mas de repente uma voz firme cortou o ar. Era Dona Odete, acompanhada por vizinhos, segurando lanternas e telefones para chamar a polícia. A ameaça se dissipou como fumaça, ao vento. Naquela noite, enquanto Luna e os filhotes finalmente dormiam seguros, Murilo sentiu uma paz intensa. A luta ainda não acabara, mas ele sabia que juntos eles poderiam superar qualquer obstáculo. Em instantes, o sol começava a derramar uma luz dourada sobre a pequena casa reformada, agora cheia de vida. Murilo observava Luna com os filhotes, brincando no quintal, o ar carregado de risos silenciosos e pequenas patas ágeis correndo na grama fresca. O cheiro de terra molhada misturava-se com o perfume suave das flores que Dona Odete trouxera, um toque de esperança brotando do solo, antes árido. Luna, que um dia fora a sombra triste da floresta, agora ergueu o olhar com confiança. Seus olhos não mais suplicavam, brilhavam com a força do amor conquistado. Cada filhote que crescia ao seu lado era uma vitória silenciosa contra a crueldade que quase os arrancou do mundo. Murilo sentiu seu peito se encher de um calor profundo, uma gratidão que nem sabia existir antes de conhecê-los. Aquele lar improvisado era mais do que paredes e telhado. Era o resultado de um pacto invisível entre um homem e um animal, a promessa de nunca mais abandonar. Murilo apertou a coleira de Luna, já sem ferrugem, com um sorriso trêmulo, sabendo que ali estavam não apenas sobreviventes, mas uma família. Quando a noite caiu, ele se sentou ao lado deles tocando a pelagem macia de Luna, ouvindo o sussurro dos filhotes em sonho. Lá fora, a floresta permanecia em silêncio, guardando a memória da luta, mas também o segredo do renascimento. No final, Murilo entendeu que salvar Luna e seus filhotes o salvou também. Entre lágrimas e sorrisos, eles encontraram mais que um lar. Descobriram o verdadeiro significado de pertencimento e amor incondicional. Obrigado por chegar até aqui, mas não saia ainda. Na tela ao lado está mais uma história emocionante. Clique, inscreva-se no canal e compartilhe. Te espero lá.